Olá pessoal, essa aula eu vou mostrar para vocês o modelo Word2Vec, certo? O modelo de linguagem Word2Vec. O apelido dele também na literatura é Embeddings. Bom, esse tutorial é baseado no tutorial da Kavita Ganesa sobre o Word2Vec. Então eu peguei ele, fiz algumas adaptações para utilizar aqui nessa aula, tá? Se vocês quiserem, vocês clicam aqui nesse link que vocês vão ter acesso ao tutorial original. Bom, para começar, é bom lembrar que eu estou falando sobre processamento de linguagem natural, tá? Processamento de linguagem natural, e eu estou falando do modelo Word2Vec. Existem vários modelos na literatura para como você pode modelar, como você pode representar, como você pode pré-processar esse texto, preparar ele para o processamento, para modelagem, e como você pode modelar esse texto. Esse é um deles. Qual é a relevância do Word2Vec? Ele apareceu em torno de 2013, a publicação do seu artigo, e ele serve de base para a gente, para os modelos do estado da arte, são melhorias desse modelo. Então ele teve uma grande contribuição quando ele começou a utilizar modelos probabilísticos para criar vetores que representam palavras, frases ou documentos. Tá? Então, assim, a relevância dele é esse. E os outros, basicamente, começaram a melhorar esse modelo. Então, é um modelo clássico, muito poderoso. Bom, então qual é a premissa que a gente vai utilizar, certo? Para a gente entender. A premissa é essa seguinte suposição, tá? Essa suposição de Firth diz que você conhecerá uma palavra pelas suas companhias, ou seja, pelo contexto que ela está inserido, certo? Vou dar um exemplo aqui. Direito se refere a que ela vai estar relacionada, mais próxima, digamos assim, semanticamente, ela vai estar mais relacionada, mais próxima à lei ou ao que é certo. Então isso vai depender de onde apareça essa palavra direito. Se for num contexto jurídico legal, muito provavelmente a lei. Se for num contexto mais genérico, vai estar relacionado de uma coisa certa. Faça direito, não faça nada errado. Tá? Então isso aqui, essa premissa é uma premissa para dizer que essa é a motivação de como a gente vai extrair informação para poder modelar o Word2Vec e tantos outros modelos também utilizam essa mesma suposição, tá? Bom, da mesma forma a gente consegue, a depender de qual é o material que a gente utiliza para treinar esse modelo, a gente consegue ajustar certa ambiguidade na gramática da palavra manga. Manga pode ser, a fruta pode ser uma manga de uma blusa, ou se você tiver removido ou escrito errado, removido o acento ou escrito errado, pode ser mangá também. Segunda, é uma posição ou é um dia da semana, tá? Então você vai ver que a gente vai conseguir treinar um modelo que vai permitir ajustar para o contexto que você está trabalhando, tá? Lembrando que quem vai permitir o modelo se ajustar a um contexto ou outro é o texto que você dá, que a gente chama de corpus, tá? Que é o conjunto de dados que você dá para treinar esse modelo. Bom, falando um pouco de tecnologia, esse modelo usa a biblioteca Genzim, que ele utiliza uma modelagem de aprendizado de máquina não supervisionada. Então o que é que ele faz, basicamente? Ele vai pegar uma palavra e ele vai criar um vetor de números. Ele vai associar alguns números que representam aquela palavra. E ele faz isso aplicando aprendizado de máquina. Outros modelos mais simples, que utilizam bag of words, basicamente eles contam a quantidade de palavras, a frequência que elas aparecem. Tá? Esse daqui não. Esse daqui ele vai associar um vetor, uma sequência de números, alguns números, a uma determinada palavra. Tá? Então, durante o treinamento, que a gente chama de treinar o modelo, você dá um bocado de texto, tem que ser muito texto para o modelo, senão ele não fica muito bem treinado. A gente vai ver o que é bem treinado ao longo da aula. Basicamente, treinar o modelo é calcular o peso
de cada palavra em relação às suas vizinhas, às suas companhias, certo? E a gente chama de janela para definir qual o limite que a gente vai ficar trabalhando com relação ao tamanho da vizinhança, digamos assim. Peguei aqui um exemplo, uma música de Raul Seixas, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, e peguei um pedaço da letra, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Então vamos supor que a gente pegasse essa frase apenas, que fosse o conjunto de dados de treinamento para poder a gente treinar um Word to Vec. Lembrando que não é assim que faz, a gente pega textos enormes, tipo livros e livros e livros de um determinado autor, ou a Wikipédia, tá? Mas aqui só para questões de didática, faz de conta que o nosso corpus, tá? O nosso conjunto de dados de treinamento é só essa frase aqui. Então, vamos supor que ele pega de palavra em palavra e ele vai pegar a vizinhança e vai fazer o treinamento. Faz de conta que ele está na etapa que pegou a palavra tronco. E faz de conta também que a gente utilizou a vizinhança, que é uma janela, de tamanho 3. Então, uma tarefa bastante corriqueira que a gente faz, que a gente chama de pré-processar o texto, é remover as palavras vazias, pontuação e acentos. Tá? Existem várias outras tarefas de pré-processamento. Aqui é só mais algumas delas, tá? Com relação a lema, deixar o tronco da palavra, remover os sufixos. Mas aqui, para simplificar, o que é que a gente fez? A gente processou isso aqui, tirou todos os acentos, tirou as palavras vazias. O que são palavras vazias? Palavras que não agregam muita semântica. Conjunções e com preposições, geralmente a gente tira, tá? Para fazer, a depender do problema, a gente tem umas que a gente mantém, mas geralmente a gente remove elas, as pontuações e os acentos. Então ficou essa frase aqui de baixo, tá? Deixei tronco em destaque, porque é a palavra, faz de conta que está nesse momento de treinamento do nosso modelo Word to Vec. Então, utilizando uma janela de tamanho 3, o que é que isso quer dizer? Da palavra tronco, a gente pega 3 para o lado direito, 3 para o lado esquerdo, certo? Essa palavra i ficou, porque ela veio do verbo é, o i conjunção sumiu, tá? Se você perceber. Deixa eu ver se tem algum i aqui na frase. Não tem, se tivesse a gente teria removido, tá? Então, pegamos 3 para um lado, 3 para o outro modelo, e ele vai calcular o que é que ele faria o modelo na hora de calcular o peso. O que é o peso? Pensa numa equação que você tem y, uma função é igual a ax mais b. O a que multiplica o x seria o peso, certo? É porque são uma série de equações, tá? Então é mais complexo, mas simplificando, o peso quer dizer isso. Qual importância você vai dar para a palavra? Então nessa fase do treinamento vai ter um peso fraco. Essas frases aqui. Já vai ter um peso forte os galhos e está e coringa baralho. Galhos, espera aí que eu acho que eu digitei errado aqui, saber. Deixa eu só copiar aqui para ficar certinho, tá? Então quem é que vai ter um peso forte? Vai ter um peso forte aquelas que estão dentro daquela vizinhança que eu defini, certo? Deixa eu copiar aqui no Markdown para ver. Deixa eu ver de novo aqui. Galho, 1, 2, 3 pro lado. Está coringa. Ah, não, tá certo. Tá errado, não. É porque eu tirei o tronco. A palavra tronco estaria aqui no meio. Então, essas palavras aqui são as palavras que têm um peso forte. O que é que isso quer dizer? Para resumir a história toda desse treinamento nessa etapa. Galhos é a palavra, por exemplo, próxima, ela tem mais similaridade com a palavra coringa do que árvore. Perceba até que árvore nem está no vocabulário. Está no vocabulário é o seguinte, você dá um bocado de texto, ele só vai considerar que está no vocabulário do modelo o que está no seu texto. Então se você bota um texto com todas as palavras possíveis em português, ele não vai entender uma palavra em inglês no vocabulário. Tá? Da mesma forma que se você bota um texto que não tem todo o vocabulário em português, se você coloca uma outra que ele nunca viu, ele vai dizer, não conheço. Ele não vai dar uma resposta, não vai saber tratar. Então, nesse modelo que a gente terminou bem simples como uma frase, a palavra árvore não existe. Tá? Então, nem está no vocabulário. Então, perceba que galho ficou próximo a coringa.
Esse exemplo talvez não fique muito claro para vocês o que é similar está próximo ou não. Tá? Eu quis só fazer uma visão por alto do que é que o Word2Vec faz. Tá? E agora eu vou para o código-fonte, um programa que a gente vai fazer isso. E aí vai ficar mais claro, acredito que vai ficar mais claro para vocês. Tá? Então primeiro o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai usar as bibliotecas. Estou dizendo, olha, eu estou usando a linguagem de programação Python. Estou dizendo, olha, use esses programas que outras pessoas fizeram dentro. Tá? E o Gensim é a biblioteca que já implementa tudo isso para mim. Eu não preciso implementar na mão esses modelos, essas redes neurais, não precisa, ele já faz para mim. Tá? Bom, e qual é o conjunto de dados que eu vou utilizar nesse exemplo para treinar o modelo? Esse exemplo aqui, a gente utiliza comentários sobre hotéis. Esse banco de dados aqui, na verdade, tem comentários sobre hotéis e carros, salvo engano, carros, mas está separado só, foi extraído só a parte dos hotéis. Então são reviews, em inglês é review. São comentários que as pessoas fazem sobre os hotéis. Esse pedaço de texto aqui, a gente está abrindo o arquivo do conjunto de dados e imprimindo a primeira frase que aparece nele. Tá? Vou executar aqui. O que é que apareceu? Aparece a data e a partir daqui começa a descrever o texto. Tá? O hotel... Um hotel numa localização não muito ruim, começa a descrever o hotel, tá. Esse conjunto de dados ele está todo em inglês, certo? Então perceba que aqui tem deixa eu até diminuir agora a tela, para vocês poderem ler. Aqui tem um exemplo, a gente chama de exemplo, tem um exemplo, tá? Deixa eu colocar até aqui para ficar melhor. Imprimindo um exemplo do conjunto de dados. O que é exemplo? A gente chama de exemplo, a gente chama também no inglês de sample. Na verdade, a gente chama de example ou sample, tudo o jargão da área. O que isso é? O aprendizado de máquina, ele aprende por exemplos, aprende por dados. Você mostra dados, mostra os dados, mostra os dados e ele aprende. Você configura para você mostrar o que é que você quer que ele aprenda. Então, nesse caso, um exemplo é uma linha, certo? Que é uma review de um hotel, uma descrição. Vou dar um exemplo aqui, o que é que isso poderia ser. Eu quero trabalhar com dados de redes sociais. Eu quero entender, eu quero fazer uma análise do discurso de uma determinada pessoa. E eu vou, então, escrever um programa que conversa com o Twitter, por exemplo, Facebook, qualquer outra rede social, extrai os Twitters dessa pessoa e você vai treinar o modelo com os Twitters dessa pessoa. Isso poderia ser feito também. Tá? Isso é muito feito também para uma série de aplicações. Bom, enfim, aqui a gente está trabalhando com uma base de dados que são textos em inglês, geralmente um parágrafo, que é uma linha desse arquivo aqui, que cada um tem um comentário, né, sobre um hotel. Bom, essa parte do código, o que é que a gente faz? A gente vai pegar... É basicamente você preparar o texto para poder o modelo conseguir entender. Então, vou passar aqui, certo? Você apenas formata esse texto para poder o modelo ficar mais... compreender de fato... formatar ele para que o modelo consiga trabalhar. E aqui a gente vai criar o vocabulário e treinar o Word2Vec de fato. Certo? Então, voltando à história, o que a gente está fazendo aqui? A gente está configurando o modelo. Só que a gente não faz isso na mão. A gente faz automaticamente. O algoritmo Word2Vec, ele faz automaticamente. Ele usa redes neurais artificiais para configurar o modelo. Automaticamente extrai esses pesos, esses parâmetros para dizer quais palavras são mais similares a outras. Bom, então a gente vai criar o vocabulário e treinar o modelo. Ou seja, eu vou passar para o Gensim o conjunto de dados que eu quero que ele use para treinar, tá? Essa variável documents, se você voltar aqui em cima, você vai ver que ela foi utilizada. Deixa eu ver onde é que ela foi criada aqui.
foi criada uma lista com tudo que foi lido do arquivo, foi formatado de uma forma que o modelo consiga ler. Então esse parâmetro aqui, ele... Espera um minutinho que eu já passei demais. Pronto. Esse parâmetro aqui é o texto corpus, que a gente chama de corpus, que a gente quer treinar, certo? O size 150 é a dimensão do vetor. Vocês lembram que eu usei lá em cima um exemplo com a palavra, deixa eu voltar. Palavra que tem 1, 2, 3, 4, reticência 5. Faz de conta que aqui tem só mais um. Então são 6, a dimensão aqui seria 6, se aqui tivesse um número no meio. Deixa eu colocar aqui que já fica um exemplo certo. Deixa eu colocar aqui o número 7. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3. Pronto. A gente tem a dimensão 6. São 6 números para representar uma palavra. Esse é o exemplo que eu dei. Voltando aqui, eu estou dizendo para o modelo o seguinte. Olha, utilize uma dimensão, utilize 150 números para representar uma palavra. Geralmente as pessoas usam o número 300. Na literatura, muitos resultados mostram que menos que isso o modelo não fica tão bom, mais que isso ele começa a melhorar pouco. Tá? Isso vai, de novo, vai depender de outros parâmetros de configuração, vai depender do corpus, vai depender do modelo que você está treinando. Tá? Mas, de uma forma geral, as pessoas usam 300. E perceba que isso aqui eu só estou colocando 4 parâmetros. 5, 1 é o corpus, né? Tá, então 5 parâmetros, a rigor. Mas existem vários outros parâmetros que você pode configurar. Tá? Se for na documentação dessa função aqui, você vai ver. Bom, o que é o window? O window é a janela, é a vizinhança. Cada palavra que você for utilizar para treinar o modelo, você vai pegar 10 para frente e 10 para trás, vai supor que isso é o contexto dela, que é a vizinhança, é a janela. É uma janela de tamanho fixo que fica passando para um lado e para o outro a cada iteração, a cada palavra do texto, tá? Se você aumentar esse número, o que é que acontece? Você está dizendo, olha, eu quero que o contexto seja maior. Então, se você botar que a janela seja o tamanho do corpus, por exemplo, do todo a palavra, não vai ficar um meio sem sentido, porque todas as palavras vão ser similares. Se você botar uma janela muito pequenininha, você está limitando bastante. Você vai ter se você botar a janela tamanho 1, ela só vai ser comparada para treinar, para dizer que ela é similar à sua próxima e à sua anterior. Então as janelas dependem da aplicação, elas podem variar entre 5, 20, 10, depende do problema que você está resolvendo e do modelo que você está treinando também como parâmetro size. Certo? Bom, o minimum count, deixa eu ver aqui que eu esqueci o que é. Ignora todas as palavras que a frequência for menor que essa. Então quando a palavra tiver uma frequência menor que 2, você vai ignorar. Tá? Ou seja, se uma palavra aparecer tão pouco, mas tão pouco, 2 vezes, jogue fora, nem bote no vocabulário. Porque ela apareceu ali por acaso. Então você pode aumentar esse número e colocar 20, a depender do corpus que você tem. Então se você tiver um conjunto de dados para treinar enorme, você pode aumentar isso aqui. Como não é muito grande, então o modelo foi configurado para 2. Tá? E workers, isso aqui tem a ver com o desempenho. Você coloca, se o seu computador tiver mais de um processador, você pode colocar para poder fazer execuções em paralelo e diminuir o tempo de treinamento, porque demora muito treinar, certo? Nesse exemplo aqui no meu computador, deixa eu botar aqui. Quanto tempo foi que ficou? Ele demorou, deixa eu botar aqui para baixo, tá? Espera aí, tá no final, 814, 15 minutos por aí, para treinar tudo isso. Eu comentei essas linhas para não apertar Enter sem querer e não perder essa variável. Tá? Mas deixa eu descomentar aqui para vocês verem como é que eu chamo essa função. Aqui eu só estou pedindo para medir o tempo e aqui eu estou pedindo para... lá em cima eu começo a medir o tempo, aqui eu paro de medir o tempo para poder ver o tempo de execução que eu imprimi aqui. Aqui
eu estou configurando, que foi aquela linha lá em cima que eu expliquei, estou configurando, pedindo para instanciar um objeto em Python e com essa configuração. E a linha de baixo eu peço para executar de fato o treinamento. Tá? Qual é o corpus? É esse. Qual é o tamanho do corpus que eu quero? Porque eu podia dizer assim, desse corpus pegue só uma parte, pegue só 10 exemplos. Tá? Mas nesse caso aqui a gente pediu para botar todo o tamanho dele. Eu quero todo o corpus. E época 10. O que é época? Época é quantas vezes você vai fazer a... como é que eu posso traduzir isso? Simplificar. O modelo ele começa a aprender de novo. Treine de novo, aprenda de novo, treine de novo. Quantas vezes você vai fazer isso? 10 vezes. Está configurado, certo? Bom, deixa eu voltar aqui para sem querer eu não executar esse aqui de novo. Bom, então essa parte eu não vou executar, eu executei antes do curso, que demorou, tá? Se eu executasse, ele apareceria tudo isso aqui. Deixa eu mostrar o resultado para vocês. Ficaria mostrando a cada interação, tá? Bom, voltando então. Então, o que significa palavra para vetores, né? Em outras palavras, estou fazendo uma provocação. O que significa Word2Vec? Significa, então, uma representação numérica das palavras. A gente chama isso de modelagem, é um modelo de palavra. Tá? É um modelo de uma linguagem natural. Modelo de uma linguagem natural. Por que linguagem natural? Exemplo de linguagem natural: português, francês, inglês. Linguagem de programação: Python, Java, Julia. E como assim palavras para vetores? Vetores da matemática. Tá? Um vetor da matemática, aqueles vetores que geralmente no ensino médio a gente aprende na parte de física, né? Mas é um assunto da matemática, um vetor. Então, um vetor que ele vai ter um ângulo associado, ele vai ter um módulo, né? É exatamente isso. Só que o vetor que a gente está acostumado a lidar lá na matemática são de 2 dimensões. A gente aqui pediu para configurar com 150 dimensões. O que é que eu estou dizendo para o modelo? Modelo, pode botar um bocado de número para representar uma palavra. Porque eu podia usar 2, podia usar menos, poderia usar menos números, mas o que é que vai acontecer? A representação vai ficar mais pobre. Então, quando eu for, que eu já estou explicando para vocês por que vetores, quando eu for fazer operações matemáticas para extrair informação da palavra, do texto, sobre os vetores, eu vou estar com pouca informação. Então a gente pede para ter uma dimensão maior, ou seja, dimensão é o tamanho de números para representar aquela palavra. Pronto. Então o modelo está treinado, o que é que a gente vai fazer agora? A variável que a gente treinou o modelo é model, está aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha a linha aqui. A gente criou ela e mandou treinar. Tá? Uma vez treinado, o que é que a gente pode fazer? Salvar no computador, carregar de novo para treinar, ou usar ele direto. Eu estou usando aqui ele direto, tá? Geralmente a gente salva no computador para usar. Geralmente, às vezes a gente nem treina. A gente usa um modelo já treinado que alguém treinou para a gente. Porque as configurações são difíceis de serem feitas, uma boa configuração, e demora muito tempo. Então é comum a gente pegar o modelo pré-treinado. Quando a gente quer trabalhar, que eu vou, lá ao longo do curso vocês vão perceber dessa aula, com um texto específico, num contexto específico, aí a gente vai precisar treinar o modelo, tá? Então vamos lá. Então a dimensão é 150. Então deixa eu ver, eu quero ver agora, você falou que é um vetor, que são números. O que é que eu vou fazer aqui? Eu declaro uma variável vetor e digo, me dê o Word2Vec da palavra hotel, tá? Em inglês. Tá? Então só vai ter palavras em inglês que estejam naquele corpus, naquele conjunto de dados. Aí ele guarda aqui e depois eu imprimo a dimensão dessa palavra e o vetor propriamente dito. Então a dimensão, repare que é 150, certo? E olha aqui os números. Pronto, está aqui os números. Esses números aqui representam a palavra hotel. Deixa eu colocar outra. House. Olha como vai mudar os números de baixo. Vou executar. Mudou. Mas a dimensão continua a mesma, tá? Toda palavra vai ter 150 números associados. Toda palavra que existe naqueles dados que a gente passou, tá? Então vou voltar para o hotel. Perceba que mudou.
Bom, então, uma vez treinado, ali foi só para mostrar, né, para desmistificar, né, que a gente transforma em número e eu mostrei o número para vocês. Então, qual é a grande utilidade desse modelo Word2Vec? Vamos pegar aqui e começar a ver a similaridade entre palavras. Tá? Vocês podem achar que é algo bastante, como é que eu posso dizer, simples não, limitado, mas vocês vão ver que é super poderoso esse tipo de aplicação que a gente faz, de operação que a gente faz. Bom, o que é que ele faz de fato? Ele pega esses vetores e calcula a similaridade de cossenos. É uma continha matemática, se vocês clicarem aqui eu botei um link da Wikipédia, tá? Que vai mostrar lá como é que essa conta é feita pelo modelo, certo? Basicamente ele faz essa conta aqui, só que não é sobre dois vetores AB. Só que o vetor A e o vetor B, que são duas palavras que a gente está comparando, eles não têm duas dimensões como a gente está acostumado na matemática do ensino médio. Eles têm 150 nesse caso, tá? Então, ele pega essa similaridade e diz o quão similar são esses vetores, usando o cosseno operações envolvendo o cosseno do ângulo. Isso é uma métrica, existem várias métricas da literatura, tá? Essa é uma bastante utilizada. Então, quando eu uso, olha, modelo, me dê a similaridade, ele vai estar fazendo essa continha entre a palavra dirty e smell. Deixa eu botar smelly, que é fedendo e sujo. O que eu estou perguntando é o seguinte, o quão próximo elas são? 0,70. Essa métrica vai de 0 a 1, certo? Vai de 0 a 1. A operação do cosseno vai de 0 a 1. Então, repare, nesse caso, se eu colocar quanto mais próximo de 1, mais similar ela é. Quanto mais próximo de 0, mais diferente ela é. Mais o modelo entendeu, durante o treinamento, que ela é mais similar ou mais diferente. Tá? Então, dirty e smelly, eles são 70%, não é por cento, tá? Estou só fazendo isso para uma questão de didática. Digamos que é 70% similares. Tem um alto grau, um bom grau de similaridade. E se eu colocar dirty and clean, sujo e limpo, 27, mais próximo de 0. E se eu botar dirty e dirty, vai dar 1. Porque os vetores estão... o ângulo dos vetores, estou falando de duas dimensões, mas é mais, tá? Só para simplificar. Na hora de calcular o cosseno do ângulo dos vetores, ele é o mesmo. Então é 1. O cosseno é 1. Então é a mesma palavra. É a mesma. Vai dar 1. Certo? Deixa eu ver aqui. Dirty. Crap, acho que tem 2P. Deixa eu ver. Também está dando um número próximo de... Crap, deixa eu ver. Dirty. Terrible. 50%. Bom, e aí a gente pode ver e entender mais o modelo. Vamos pegar mais exemplos aqui, tá? Eu estava curioso, aí eu fui testar essa palavra. Bom, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero ver clean e dirty, eles são clean and dirty, cadê clean and dirty? Tem pouca similaridade. Deixa eu só mandar imprimir aqui para vocês os vetores, como são bem diferentes os números, tá? Se você começar a pegar assim, estou comparando tudo, claro. Você pega o comecinho, menos 7, 5, 3, menos 4. E tem que ver essa potência aqui também, tá? Aqui está elevado a 10 a menos 2. Você vai ver que já muda, tá? Bastante. Se eu colocar aqui, por exemplo, clean and clean, vão ser dois vetores idênticos. Menos 7, 5 e 3. Menos 7, 5 e 3. É o mesmo vetor, porque é a mesma palavra que foi criada a mesma representação. Bom, então tá, vamos lá então. Ali foi mais para a gente ver um exemplo, para poder vocês verem, olha como ele construiu um vetor e representou. Vamos então utilizar aqui o modelo. Vamos começar a fazer simular umas aplicações. A gente está construindo um programa que utiliza esse modelo. Como é que vai ser útil? Vamos ver aqui mais um exemplo na prática. Então eu tenho uma palavra. Eu escolhi a palavra smelly, que é fedendo, né? E eu quero essa função most similar. Ela me dá
quais são as palavras mais similares a essa palavra que eu escrevi aqui. Repare que aqui eu declarei uma variável e coloquei ela, ou eu posso escrever direto, tá? Tanto faz. Foi para mostrar esse exemplo para vocês com a variável. Então, quais são as palavras mais próximas de Smelly? Em vez de eu fazer aquela busca na mão, ficar colocando toda a palavra, ele mesmo faz e me dá. Stinky, dirty, ding-dunk. Perceba, olha, ele está colocando em ordem de mais similar para menos similar. Ponto 8. A rigor, como um smelly é uma palavra no vocabulário, poderia ser a primeira aqui com um. Mas como isso é óbvio, aí ele não coloca. Coloca suas que sejam similares e diferentes. Não idênticas, né? Bom, olha o que a gente pode fazer com essa função também. A gente pode passar a variável, né, aqui dentro direto, escrevendo o nome dela, da palavra que eu quero achar as mais similares. E eu posso dizer, olha, eu quero as top 20. Aí você configura a variável top n, é o nome da variável, e coloca 20. Porque por padrão ela está 10. Quando você não coloca, ele assume que é 10 e plota as 10. Aí eu vou agora plotar para a palavra de disgusting as 20 que mais aparece. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar uma palavra aqui, pet. Acho que eu uso esse exemplo na frente, deixa eu ver se... Dog. Beleza, né? A gente esperava que pet viesse dog. Mas echo... Quer ver uma palavra interessante aqui? Professional. Pet aqui, como a base de dados é de review, é de comentários de hotel, ele está dizendo se aceita cachorro, animal de estimação ou não. Então aqui tá de certa forma não está nem similar, né? Tá pouco similar com professional, dogs. Interessante, o modelo não ficou bom. Se fosse um modelo treinado com texto genérico, a Wikipédia, como um site de notícias, dog estaria muito próximo. O dog ficou mais próximo, estou vendo no singular, tá? Mesmo assim, dogs era para estar mais para cima. Enfim, foi só para mostrar que o modelo está enviesado. E isso é a grande vantagem dele. Tá? Ele é horrível para você fazer algumas aplicações genéricas, mas ele é ótimo para vocês fazerem aplicação que envolva dados especificamente sobre hotéis. E eu vou falar mais para frente. Bom, vamos passar aqui no exemplo. Similar à palavra casa. Olha que interessante. Nesse conjunto de dados, a palavra casa, se eu chegar para você e disser assim, olha, me diga uma palavra que é similar a casa, você lar, como é que eu posso dizer? Lar, conforto, você vai começar a dizer outras palavras, né? Sinônimos de casa, né? Home vai ter house. Olha aqui o que aconteceu. Austrália, yesterday, Dinamarca. O que está acontecendo aqui? Tampa. As similares, repare que não são nem tão similares, mas as mais similares não representou o que ela é. Porque esse modelo, esse conjunto de dados, ele não está... O que foi escrito pelas pessoas não está focando em descrever o que é uma casa, mas sim para poder falar sobre os hotéis. Se ele é bom, ruim, se gostou, não gostou, como é que foi a experiência, quanto custou, se voltaria ou não. Tá. Então olha que interessante. Se eu colocar house... Mesma coisa. Bom, da mesma forma eu posso colocar top N, mas eu já mostrei para vocês, só para mostrar outro exemplo. E aqui está mais um exemplo para mostrar da aplicabilidade do modelo quando você treina com um conjunto de dados específico. Dear seria prezado, uma tradução literal do inglês. Ou em sinônimos dessa palavra em inglês, o que é que a gente espera? Beloved, loved, darling, adored, cherished, precious, esteemed, respected. Mas a gente não vai encontrar essas palavras. Tá? Jesus é uma expressão bem... para dizer Jesus está escrito errado. Gosh para dizer Deus, yeah.
O que é isso aqui? Isso aqui, a maioria dessas palavras são interjeições, são expressões de dizer de... como se fosse uma interjeição mesmo. Então, oh my dear, provavelmente a frase era essa. Oh my gosh. Oh Jesus. Então, provavelmente, essa palavra tá no contexto de exclamar alguma coisa, de dizer, olha, oh dear, don't come here, não venha para esse hotel. Tá? Então, não está aparecendo o que a gente esperaria que aparecesse se fosse o conjunto de dados de treinamento fosse de um contexto genérico. Tá? E aí é que está a beleza desse conjunto de dados enviesado. Tá? Ele não vai prestar se você quiser fazer aplicações que esperar esse tipo de palavra similar, mas ele vai prestar se você precisar fazer aplicações que precisem entender o vocabulário de pessoas que estão falando sobre hotéis. Certo? Bom, da mesma forma, a gente consegue, depois que o modelo é treinado, pegar palavras não similares. A função é a mesma função, mas a gente diz que é negativo. Porque ali, na verdade, a gente está implícito, a gente está dizendo que eu quero as similares que sejam positivamente similares a essa. Agora a gente diz negativo. Então, assim, o que é que se afasta mais da palavra good? O que é que se afasta mais? Deixa eu botar aqui da palavra clean. Da palavra expensive, que é caro. Tá? Então aqui a gente tem as palavras que são menos similares de acordo com o texto que foi treinado. Bom, e se eu quiser extrair informação desse modelo treinado, se eu quiser focar num determinado contexto ainda dentro desse modelo, olha o que dá para fazer. Você pode dizer o seguinte, olha, usando a mesma função, você vai passar outros parâmetros. Você vai dizer, olha, eu tenho um conjunto de palavras, eu não quero que você use agora todo o corpus. Eu vou lidar com o que você sabe, com esse modelo treinado que está aí no computador. Eu lhe dou apenas uma seleção das palavras, um subconjunto do vocabulário. E lhe dou uma outra palavra. E eu digo, o count me mostre as 10 palavras que estão nesse contexto aqui e não estão no contexto da lista de baixo. Quando eu explicar fazer essa tradução, vai ficar mais claro para vocês. O contexto é positivo, tá? W1, que é o seguinte. Eu quero saber de cama, sheet, pillow, bed, cama, lençol, travesseiro, mas tire tudo que tiver no contexto da palavra couch, que é sofá. Então, ela quer aqui tudo que seja relacionado à cama. E ela dá um contexto de cama aqui. Mas sofá eu não quero, não. Então, assim, me mostre quais são as 10 palavras mais relacionadas a esse contexto aqui e desconsidere esse. Vou dar um exemplo. Qual é o interessante disso? Perceba que aqui não tem cushion, que é almofada. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, ver palavras que estão relacionadas à cama, quais foram as palavras, ela pode fazer isso, mas sem tirando o contexto do sofá. Tá? Por que do sofá? Porque tem muita coisa em comum com relação ao tissue, por exemplo, tecido. Não sei nem se tem, vamos ver se tem aqui. Deixa eu ver se é assim. Será que tem nesse modelo? Mudou alguma coisa? Deixa eu ver. Blanket, pillowcase, duvet. Mudou um pouquinho. Eu acrescentei, eu melhorei o contexto. Tá? Já mudou um pouquinho. Enfim, você pode customizar. Bom, da mesma forma que eu dizer o seguinte, olha, tá vendo esse conjunto de palavras? Me dê as top 10 desse conjunto de palavras. Aqui quando eu vou executar, eu não estou dizendo ignore couch, não. Eu estou dizendo, não ignore ninguém, não. Perceba que a lista foi diferente. Tá? Já mudou a lista. Cushion apareceu aqui, que a almofada estaria relacionado mais ao sofá. Quando eu peço para tirar o sofá do contexto, cushion não aparece.
Beleza? Bom, deixa eu tentar outro exemplo aqui. Deixa eu ver um objeto que tem no quarto, vamos dizer assim, que pode estar na cama, mas no quarto, mas que pode estar em outros lugares também do hotel. Frame, que é tipo um quadro, picture. Pronto. Enfim, foi só um exemplo para ver como a gente pode usar isso aí. Bom, aqui a gente pode encontrar as palavras mais similares numa lista. Então, por exemplo, eu dou a palavra cama e lhe dou uma lista. Considerando apenas isso aqui, tá? É diferente do exemplo de lá. Eu estava até me atrapalhando colocando esse exemplo, me antecipando a ele. De todo vocabulário, você só vai considerar essas três e me diga qual é mais similar à palavra cama, bed. Aí ele retorna que mais é similar. Tá? Ou seja, de um subconjunto do conjunto de palavras que é o vocabulário que você conhece, qual se aproxima mais a bed? Qual se aproxima mais a clock? Perceba que se eu colocar bad, mesmo exemplo, coloquei bad na lista, vai ser bad a resposta, porque o vetor aqui entre ele é 1, lembra? A distância, a similaridade entre eles é 1. Bom, e como se eu quiser fazer também uma aplicação que eu quiser a palavra mais fora do contexto. Então eu lhe dou um conjunto de palavras, que tem que ser um subconjunto das palavras que o modelo conhece, e digo, olha, me dê a que mais destoa daí. Gato, cachorro e França. Vai ser França. Cama, travesseiro, duvet. Não sei o que é duvet. Vamos ver o que é duvet. Vou colocar aqui no Google mais rápido. Duvet. Pronto. Capa de edredom. Capa de edredom, travesseiro, cama e chuveiro. Chuveiro. Será que a gente colocar clock aqui, que é relógio, né? Vai aparecer o que aqui? Clock. Picture. Um porta-retrato, uma gravura. Clock. Tira o clock para ver. Picture. Necessariamente, num contexto genérico, a resposta não seria essa, tá? Esse modelo treinado é que diz que é essa a resposta. Bom, e aí? A gente treinou com vários parâmetros o modelo. Aí eu fiz um teste aqui, eu treinei outro modelo, coloquei o nome de outra variável, coloquei Simpler Model, antes era Model, apenas o nome do modelo, e diminuí o tamanho da representação para 30 números no vetor, um vetor de 30 de números para representar a palavra. O window eu coloquei 2, coloquei o número de workers 4, na verdade meu computador só tem 4 processadores, então não fazia nem sentido ter deixado 10. Minimum count, que eu esqueci o que é de novo, coloquei para 2. Diminuí a época tal, enfim, demorou menos tempo para treinar, treinou em uns 5 minutos. E aí, qual é a ideia daqui? Deixa eu ver se esse modelo, que em tese está mais pobre, está pior do que o outro, como é que ele está entendendo quem são as palavras similares a clean? No modelo que é chamado Model, o primeiro, que é mais completo, clean está spotless, cleaned, roomy, compact, spacious, stylish, plush. Olha no segundo modelo treinado, nesse que eu treinei depois. Não ficou muito ruim. Não ficou muito ruim. Tá... Para esse exemplo até que não está ruim.
Muito provavelmente é porque não tem muito texto para treinar. Esse exemplo não é grande. O conjunto de dados tem uns mais de 100 MB de texto, mas para um treinamento de um modelo de linguagem, isso necessariamente não é muito, tá? O primeiro modelo, que é maior, ele conseguiu, entre gato, cachorro e França, ele percebeu que França é que mais distou, o segundo também. Tá? Deixa eu pegar aqui o que é que vai destoar. Vamos fazer uns testes aqui. Gato, cachorro, França. Deixa eu ver aqui. Clock. Clock destoou. E para esse cara de baixo aqui, esse modelo também. Não, já foi França que destoou. Interessante. Se eu colocar também um ser humano aqui. Assim, o ser humano, entenda assim. Não uma máquina e uma pessoa que está num contexto genérico. O modelo dela treinado aqui não está pensando em hotel e nada. Aí eu digo, olha, dessas palavras aqui, dessas 4, me dê uma que destoa mais. Qualquer uma dessas 2 palavras tá certo, né? Porque o modelo de baixo, a pessoa, eu mesmo diria eu diria França. Porque se você falar gato, cachorro, olha, isso aqui tem na minha casa, isso aqui tem na minha casa, o outro é o nome de um país, o que destoa para mim é França. Da mesma forma que alguém pode dizer o de cima. Agora, se você chega para essa pessoa e diz, olha, no contexto de frases que se referem a hotéis, aí a pessoa já começa a... Que aí, a ideia é essa, ela ativa na cabeça a ideia é que esse modelo seja treinado com esse tipo de dado, tá? Bom, então aqui eu deixei o texto que a autora deixou, a autora desse código. Só para... Está em inglês, se vocês quiserem entender mais detalhes. Eu recomendo, na verdade, ir para a documentação da biblioteca e estudar. Tá? Quando você deve usar, quando você não deve. É mais detalhes detalhes avançados. Tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado do assunto. Para ficar na cabeça de vocês, eu gostaria de repetir que um modelo de linguagem natural é uma forma, deixa eu voltar, é uma forma que a gente vai ter de pegar uma palavra e associar a uma sequência de números, tá? A gente vai fazer uns cálculos matemáticos e probabilísticos para fazer isso. Pode ser contando palavra, nesse caso aqui não é. É um aprendizado de máquina que gera esses números para a gente chama de Word2Vec nesse caso. Tá? Existem tantos outros modelos. E a gente usa o contexto, as palavras vizinhas de cada palavra para poder construir o vetor de representação dessa palavra. Tá? Então, isso aqui, essa abordagem Word2Vec que a gente viu na prática, apelidada de embeddings, é de onde partiu o estado da arte que a gente tem hoje, de modelos bem avançados, como o BERT, como o ERNIE 2.0, como o modelo Fast Text, como outros modelos, tantos outros que existem e da Google, do Facebook, e tantas outras empresas que utilizam e disponibilizam para a gente usar também.